Bom dia, fofinhos! Que Deus abençoe a vida de vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Seja mais um dia abençoado, mais um dia cheio da presença, mais um dia marcado pela glória de Deus, cheio da realidade do céu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, vou só tentar conectar. Não sei, não tá conectando. Paz, sextou com Pedipix, Valéria. Bora para mais um dia. Bora. Que a graça do Senhor esteja sobre a nossa vida. Travou porque eu fui mexer na página aqui, na tela, para ver se eu conseguia conectar no Wi-Fi. Meu Wi-Fi não tá funcionando, gente. Aí eu tô nos dados móveis para poder fazer a live. Faremos o possível para dar tudo certo. E eu creio. Vocês têm fé? Se tiveres fé, como um grão de mostarda, assim te diz o Senhor. Hoje nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 25. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo em nome de Jesus. Que hoje seja mais um dia de nós rompermos, de nós avançarmos diante daquilo que Deus ele tem preparado para as nossas vidas. Vamos falar sobre uma mulher muito importante, sabe? Que é Abigail. Abigail é uma mulher de uma sabedoria muito linda. E nós vamos citar Abigail hoje. Por vários momentos da nossa vida, eu creio que não é só eu, mas a gente se vê assim, o que eu respondo agora? O que eu faço agora? E às vezes a gente não tem uma direção clara do céu, mas nós precisamos andar em sabedoria, olhar para a palavra de Deus, para que a palavra de Deus ela venha nos nortear, sabe? Diante daquilo que ele tem reservado para nós. Então, Abigail é uma mulher muito sábia e ela vai livrar toda a família dela da morte. Não sei se é o seu caso, mas às vezes Deus vai permitir colocar situações na sua mão que vai livrar a sua casa inteira. Então, nós precisamos aprender com essa mulher. Amém? Deixa eu colocar aqui. Pronto, fundo musical tá ok. A internet no computador funciona só se ela quiser. Mas tá tudo certo. Maquiagem ornando com look. E bijuteria trazendo bicho. Ah, você é fofo demais, Luciana. Vem tomar café comigo. Amém. Gente, nós vamos orar para nós iniciarmos. A nossa turma tá chegando. Cadê? Pronto. Pelo menos no computador a internet tá funcionando. Vamos orar e agradecer o Senhor por mais um dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. É com a graça de Deus que nós acordamos. É graças à bondade dele nós temos fôlego de vida. E eu sempre digo, se nós acordamos, se nós levantamos, significa que propósito tem. Para poder pensar. Quantas pessoas queriam ter acordado hoje e não acordaram? Significa que não tem mais propósito, o propósito acabou. Mas se você acordou, tem propósito. Eu tenho pedido algumas coisas para Deus durante esses dias. Eu falei, Deus, eu mudei meu objetivo de vida. O meu objetivo de vida agora é morrer para mim mesmo. E aí Deus falou comigo bem claro assim, filha, viva como se todos os dias fosse o último dia. Então eu vou fazer essa live como se fosse a última live. E eu entrego tudo. Eu não sei vocês, mas em alguns momentos eu já pensei, e se eu morresse hoje? E aí quando a gente pensa, se eu morresse hoje, você coloca que faria algumas coisas com mais intensidade. Eu não mudaria o meu estilo de vida, mas talvez eu mudaria a intensidade com que eu estou vivendo. Então, viva como se fosse o último dia. Abrace alguém como se fosse o último abraço. Leia a palavra como se fosse os últimos minutos que você tem com ela. Sabe? Tome um café com pessoas que você ama como se fosse o último café. Porque isso faz com que a gente viva com uma intensidade maior. Às vezes nós caímos numa linha
as coisas acontecem quase que automáticas na minha vida. Eu acordo, eu durmo, eu levanto, eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço café, eu ajeito casa, eu saio para poder trabalhar e um tanto de coisas mais. E a gente vai ficando num ponto de neutralidade, num ponto de só levar a vida. Mas se você pensar que hoje é o seu último dia de vida, eu tenho certeza que você vai entregar um pouco mais, sabe? É um pouco mais de sorriso, é um pouco mais de alegria, sabe? Um pouco mais de amor, entende? Então, que vocês possam primeiro anotar isso para a vida. Viva como se hoje fosse o último dia e que um dos seus objetivos de vida seja morrer para você mesmo. Porque quando você morre para você mesmo, você já não fica mais andando nos seus prazeres, nos seus deleites. Igual, por exemplo, hoje para mim poder acordar foi muito difícil. Eu fui dormir mais de 1h da manhã. E na hora que eu acordei, 6 e pouco, eu falei, Deus, hoje eu não tô dando conta. Meu olho tava assim, ruim, menina, ruim. Meu olho tava ruim demais. Eu tô assim, Deus, como é que eu vou aparecer com esse olho? Mas tá tudo certo, sabe? Eu preciso completar o propósito que o Senhor ele separou pra mim, tá? Então que assim como eu, você viva hoje com intensidade, com amor e com graça. Vamos orar? Não estou mais preocupada com o dinheiro, pois hoje é meu último dia. E aqui, ô Luciano, você gasta o resto que tem na conta. Se acordarmos é porque temos vida, ainda há esperança enquanto tem vida. Amém. Se você pode, feche seus olhos, curva sua cabeça e peça para que o Espírito Santo fale com você nesta manhã. Pai, nesta manhã nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor nos permitiu acordar. E se nós acordamos, significa que tem propósito, significa que tem mais um dia, é para nós vivermos a realidade do céu. Deus, nós te louvamos por mais esse dia, quero te agradecer por cada vida que aqui chegou e aquelas que ainda vão chegar, Pai. Que eu possa nesta manhã completar o propósito, que eu possa mesmo ser uma torneira, Pai, onde a água vai fluir de forma natural, que o Senhor venha alimentar os teus filhos com aquilo que eles precisam. Eu creio tanto, Pai, numa palavra que é atemporal, que ela falou ontem, ela fala hoje, ela continuará falando amanhã. Então, olha para o coração dos teus filhos, sonda cada um deles, Pai, e venha com as tuas particularidades, que seja uma manhã irradiada pela tua glória, pela tua presença, que venhamos mesmo, Pai amado, estar alinhados com o céu. Sabemos que o Senhor não é o gênio da lâmpada. O Senhor não veio para poder satisfazer os nossos desejos ou os pedidos do nosso coração. Mas nós queremos ser participantes, Pai, daquilo que o Senhor está movendo, daquilo que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus. Peço, Pai, para que o Senhor nos purifique nesta manhã. Nós somos mal, nosso coração é corrupto, a nossa mente é contaminada. Mas se o Senhor vier, Pai, tocar na nossa mente, ela será limpa e purificada. O nosso coração, Pai, ele será limpo. Então, em nome de Jesus, venha, purifica a nossa vida. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. E que nada, Pai, nada venha nos separar do Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus, nos guarda debaixo da tua mão potente e poderosa e que o teu Espírito Santo, ele tenha liberdade nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pede para que o Senhor fale, papai, fala comigo nesta manhã. Fala comigo. Nós temos muito para poder desfrutar da palavra. Se você está chegando agora, vamos lá comigo em 1 Samuel 25. Nós vamos falar sobre 3 personagens e cada um deles vai carregar uma essência, sabe? Esfrega a mão assim, ó. Toda vez que a gente esfrega a mão assim, significa que tem coisa boa chegando e o nosso cérebro entende o que vai acontecer. É que a palavra vai entrar no nosso coração. Amém? 1 Samuel, capítulo 25. Nós vamos começar falando quando o orgulho, ele cega. Gente, orgulho é uma coisa assim perigosa, sabe? Se o orgulho, ele te cega, você pode ser lançado bem perto da morte e a qualquer momento você para de desfrutar daquilo que Deus ele tem reservado para a sua vida. E nós precisamos sondar o nosso coração, porque o orgulho ele chega, sabe, de fininho, de mansinho. E quando você vê, você está com o coração orgulhoso, tem uma fala soberba, prepotente, e a gente nem percebe. Então,
Nós precisamos olhar para a palavra, pedir para que ela venha como um espelho na nossa vida, nos mostrando aquilo que precisa ser mudado. Obrigada, amiga. Não sei vocês, mas se vocês já têm esse entendimento, mas todo mundo que vive uma rejeição no passado, todo mundo que cai numa linha de orfandade, da ausência paterna, da ausência materna, a gente cria muros. E um desses muros, eles vêm com orgulho e soberba. Porque um órfão, uma pessoa que foi órfã, não estou falando a pessoa que foi órfã deixada fisicamente, mas eu falo órfãos de pais e mães vivos. Porque tem muita gente que teve pai, teve mãe e não viveu a paternidade e nem a maternidade. Porque foram deixados pelo trabalho, não receberam carinho, o amor devido. E tudo isso gera orfandade no coração. E isso vem acompanhado de rejeição. E a rejeição, ela faz com que a gente crie um sistema de proteção. E aí a gente levanta muros. E esses muros levantados, ele vem com orgulho. Então nós precisamos sondar o nosso coração e saber, Deus, será que eu estou sendo orgulhoso? Será que essa raiz de rejeição, ela fez com que eu me tornasse uma pessoa prepotente? E assim você vai perguntando para o Senhor. Tem pessoas que agem dessa forma e acham que está tudo normal e não está. Deus nos chama para ser manso, para ser humilde e para ter um coração puro. Essas são as falas de Jesus. Jesus vai falar, bem-aventurado os puros, né, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, se nós queremos ver o Senhor e entrar num lugar de agradar a Deus, nós precisamos tirar toda a soberba e todo o orgulho do nosso coração. Porque soberba e orgulho pode nos levar à morte. A gente pode olhar um exemplo clássico, né, de falando de orgulho, que é a vida de Naamã. Naamã, ele tinha uma lepra. Uma menina foi trabalhar na casa dele e essa menina conhecia o Senhor. E toda vez que Naamã chegava em casa, ele tirava a sua armadura, porque a armadura impedia que as pessoas vissem a realidade dele, que era um corpo todo cheio de lepra. E ela fala assim, meu Senhor, né? Fala com a senhora dela, minha senhora, se o meu Senhor conhecesse um profeta que tem lá na minha terra, um homem que é cheio de Deus, né? Tô falando aqui bem na minha linguagem, mas ela fala assim, se ele conhecesse o profeta que tem lá na minha terra, ele seria curado. E aí quando Naamã vai para poder conhecer o profeta pede para que ele mergulhe 7 vezes no rio. E ele olha para aquele rio sujo e fala assim, não vou não. O servo dele fala, meu Senhor, se você tivesse pago, ou se tivesse te dado uma outra orientação para que você ficasse limpo, você não faria. O que te custa? Mas às vezes a soberba, o orgulho, não vai deixar com que a gente desça. E se Naamã não desce, ele não é curado. E aquela doença poderia levar ele à morte. Então não tem problema pedir ajuda, não tem problema você receber ajuda. Por quê? Porque se você coloca uma trava de não vou me submeter, não quero a ajuda de ninguém, não quero que ninguém saiba da minha vida porque a minha vida é exclusiva minha, você não compartilha seus problemas com ninguém, pode ser que você está sendo levado para um ponto de orgulho, para um ponto de eu dou conta da minha vida, eu não preciso de ninguém me ajudar. E isso pode te levar à morte. Orgulho caminha lado a lado com a morte. Orgulho e morte, eles estão caminhando juntinho. Toma cuidado. Nessa terça-feira agora, as meninas do UPG, elas estavam abrindo o coração, contando o que estava acontecendo na vida delas. E teve um momento que eu compartilhei um momento de dor para mim. O que tinha sido uma dor para mim durante a semana e uma oração que eu fiz para o Senhor e Deus não respondeu. E aí isso abriu porta para que outras compartilhassem a sua dor também. E uma delas compartilharam uma necessidade que tinha na casa. E na hora que ela compartilhou aquela necessidade, a outra pessoa falou assim, eu tenho o suprimento para a sua necessidade lá em casa, parado. Você quer? Aí imediatamente ela falou assim, não quero não. Aí a gente falou assim, uai, como que você não quer? Você não tá precisando? E aí ela pegou e aceitou, mas a gente riu até, porque às vezes a pessoa passa tempos orando a Deus, pedindo algo, aí Deus levanta alguém para poder dar aquele algo, mas a pessoa não aceita porque talvez não era da forma como ela esperava.
ou não posso aceitar, não vou aceitar. Não, às vezes pode ser um pingo de orgulho, né? E esse pingo de orgulho pode te impedir de viver a realidade do céu, de viver o sobrenatural do Senhor, de viver a provisão de Deus na sua vida, né? É bem isso, uma barreira de altivez. É justamente isso, Luciano. E ele conseguiu ultrapassar. E por ele, Naamã, né, ter conseguido ultrapassar essa barreira de altivez, ele viveu milagre. Talvez você não está conseguindo viver os milagres na sua vida porque tem uma barreira muito grande levantada. Joga esses muros no chão. Aceita ajuda. Eu sou assim. Se alguém vira pra mim e fala assim, Raira, tá precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Gente, eu já ando com lista. Eu ando com uma lista. Se a pessoa perguntar pra mim se eu preciso de alguma coisa, ela vai tomar o item da lista. Porque eu entendo que se ela tá perguntando, ela quer me ajudar. E se ela quer me ajudar, talvez ela vai ser a porta de Deus pra mim. Eu não sou a pessoa que peço. Eu não acredito que quando a gente serve ao Senhor, a gente precisa pedir pros outros as nossas necessidades. Não sou. Mas se a pessoa chega pra mim e fala assim, Raira, você está precisando de alguma coisa? Gente, eu vou falar pra ela, eu tô precisando disso. Tem alguma coisa que você pode me ajudar? A minha listinha é essa. Entende? E pra mim tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu entendo que é a mão de Deus. Ei, Alex, bom dia. Deus te abençoe. Tempão que você não aparece, hein? Vamos lá. 1 Samuel 25. Versículo 1. Samuel morreu. Lembra de Samuel? A gente estava naquela jornada lendo alguns salmos que Davi escreveu no momento em que ele estava sendo perseguido ali por Saul, até o 1 Samuel 24. E agora nós voltamos para 1 Samuel 25. Então, na ordem cronológica, a gente para em 1 Samuel 24, a gente lê alguns salmos que Davi escreveu nesses momentos que ele estava na caverna de Adulão, na cidade de Gate, entre as fortalezas, fugindo de Saul. E aí a gente volta agora. Então a gente para no capítulo 25 e o primeiro acontecimento é a morte de Samuel. Samuel, o profeta, aquele que foi sacerdote, aquele que foi o último, um rei. Ele era um rei, ele trabalhava com a política de Israel, né? Então Samuel morreu. E todo Israel se reuniu para lamentar sua morte. Foi sepultado em Ramá, onde tinha vivido. Nós lemos lá em 1 Samuel no capítulo 8, no capítulo 9, depois a gente volta no capítulo 15. E a gente vê que Samuel era um homem que tinha um caráter aprovado. Ele vai perguntar assim, gente, em algum momento eu roubei vocês, eu distratei de vocês, eu deixei de cuidar, eu deixei de oferecer o sacrifício de forma correta. Em algum momento vocês se sentiram lesados com o meu serviço? E aí o povo fala, Samuel, de forma alguma. Você nunca nos prejudicou, você nunca deixou de nos servir. Então Samuel era uma figura muito importante para o povo de Israel naquele momento. Foi ele que ungiu Saul, foi ele que ungiu Davi. E Samuel, ele teve uma trajetória de um caminho muito reto com o Senhor. Então ele morre agora, foi sepultado lá em Ramá, e o povo chora e lamenta porque Samuel era alguém importante para eles. Se alguém tinha alguma pergunta para fazer para Deus, eles procuravam Samuel, porque Samuel sempre carregava respostas da parte de Deus. Era alguém que representava o reino de Deus naquela época. Quando a gente olha para a vida de Samuel, a gente vê a nossa e pergunta, será que eu tenho sido a resposta que o mundo ele espera? Será que eu tenho sido um ponto de referência que as pessoas vêm perguntar para mim como elas devem se comportar, como elas devem agir? Será que eu tenho sido alguém que tem deixado um legado de uma vida com Deus? Porque o que fazia Samuel ter uma vida reta, a cumprir seu propósito, a cuidar bem do povo, a ser uma resposta do que o povo perguntava, é porque ele tinha uma comunhão direta com Deus. E quando nós temos comunhão direta com Deus, a gente se torna esse referencial. O brilho é diferente, sabe? A gente carrega a glória de Deus e isso não é mérito nosso.
É porque Deus escolheu habitar dentro de nós por conta do sangue de Jesus que faz essa ponte. Não tem nada a ver com a gente, mas tem a ver com a glória dele sendo manifesta dentro de nós. Então, quando nós recebemos essa glória, nós conseguimos ser esse ponto de referência, igual Samuel foi. Precisamos perguntar, será que eu tenho deixado um legado? Será que onde eu passo, as pessoas elas conseguem ver a manifestação de Deus visível? Porque hoje Deus não vai descer mais. Hoje Deus não vai descer e a forma dele se manifestar ao mundo é através da minha vida e através da sua vida. Então seja alguém que quer mesmo manifestar o céu. Raira, se fala tanto da obediência de Samuel, fico me perguntando onde ele errou na criação dos filhos. O que você acha? Eu acho que ele errou quando ele cuidou mais do povo do que da sua casa. Um dos maiores erros de cristãos, de pessoas que exercem liderança, de pessoas que, eu vou colocar aqui o ponto de pastores, porque há um tempo atrás se falava muito assim, por que todo filho de pastor é desviado? E aí a gente fica sem entender, porque como um pastor que é amável, um pastor que é doce, um pastor que tem uma vida, né, íntegra, sem apontamentos, não tem filhos crentes? Por que aquele irmão que é crentão, que é líder na igreja, aquele irmão que tem uma referência para todo mundo, não é alguém que tem uma família exemplar? Eu vejo que as pessoas elas acabam colocando a família antes, coloca a família depois do ministério. Eu acredito na ordem que, em primeiro lugar, vem Deus na nossa vida. E Deus é diferente de ministério, tá? Primeiro Deus, depois sua família, depois o seu ministério, sabe? Ah, eu não concordo, tá tudo bem. É seu direito não concordar comigo, mas o meu pensamento, eu vejo que é dessa forma. E quando algumas pessoas, elas acabam colocando o ministério na frente da família, ela perde a sua família. Eu escutei quarta-feira de um irmão da nossa igreja, que ele estava conversando com a gente, comigo e com a Cacau, e ele falou assim, gente, estou preocupado, porque o meu filho, eu falei assim, filho, vamos para a igreja? E era domingo à noite. Ele falou assim, ah, papai, não vamos na igreja não. Mas é porque o pai serve tanto, a mãe serve tanto, que o menino tá tomando um pânico de ir pra igreja, porque o ir pra igreja para ele tá sendo um sinal de servir, e não um lugar onde ele vai encontrar com a glória de Deus, não um lugar da habitação de Deus. Então isso é um perigo. Quando a gente olha para a vida de Ezequias, e logo a gente vai entrar na vida de Ezequias. Se vocês acompanharem o devocional, nós vamos ver a vida de Ezequias. Ezequias, para quem talvez já leu a palavra, para você se lembrar, foi aquela pessoa que Deus acrescentou mais 15 anos de vida para ele. Ezequias, ele recebeu, quando ele falou com Deus, Deus, me deixa viver mais. Ele tinha uma úlcera e ele ia morrer. Deus virou para ele e falou assim, Ezequias, arrume a sua casa, porque você vai morrer. Ele clama ao Senhor, pede para Deus, e aí Deus permite que ele viva mais 15 anos. Só que aí a pergunta é, qual que era o comando de Deus para Ezequias? Era para ele arrumar a sua casa. Ezequias foi um dos reis mais notáveis entre a história dos reis, porque o pai dele, que era Acás, levantou altos, construiu ídolos, fechou a porta do templo, do lugar de adoração. O pai de Ezequias fez tanta coisa ruim, a prostituição era liberada e ele faz um tanto de coisa. Quando Ezequias levanta, depois da morte do seu pai, do rei Acás, ele vai fazer o quê? Primeira coisa que Ezequias faz, ele vai destruir todos os ídolos que o seu pai tinha levantado. Ele quebra os postes ídolos, ele vai quebrar a estátua levantada para Aserá, ele vai começar a reorganizar a casa do Senhor, ele reabre o templo e volta para a adoração, para o sacrifício. Ezequias tem um coração muito reto. Só que quando vai chegando no final da sua vida, ele é aquele que, quando foi atacado, ele foi lá e pegou dos ouros, dos tesouros do Senhor e entregou para o outro rei. Ele também é o rei que, quando foram visitar ele, depois que souberam que ele estava doente com a úlcera, ele pegou e mostrou os tesouros da sua casa.
e por ter mostrado todo o tesouro da sua casa numa soberba, dizendo, olha o que eu consegui na minha vida, olha o que eu tenho, ele deixa que os reis do Egito entre para dentro da sua casa e veja todo o tesouro que ele tem. O profeta vai virar para ele e vai falar assim, Ezequias, o que você mostrou para esses reis do Egito? Ele vai falar assim, eu mostrei tudo. Aí, pelo fato dele ter mostrado tudo, Deus castiga ele. E Deus vai falar o seguinte, Ezequias, pelo fato de você ter aberto a sua casa e entregado e mostrado tudo para esse povo que é inimigo, o seu povo vai sofrer. Lá na frente, os seus filhos vão ser escravizados, os seus filhos vão ser exilados. Deus já estava apontando para o exílio babilônico. O exílio babilônico, aqueles anos, 70 anos que o povo fica preso na Babilônia, sendo escravo, começa na casa de Ezequias. Alguém que destruiu todos os ídolos, que reconstruiu, colocou o templo em funcionamento e trouxe um avivamento para aquele momento, para aquela época. Ele é o mesmo rei que vai provocar a queda do povo de Israel. Por quê? Ezequias vai ter um filho, que se chama Manassés. A palavra diz que Manassés começou a reinar quando seu pai morreu e ele tinha 12 anos. Então, quando a gente para poder fazer uma conta rápida, Ezequias ganhou mais 15 anos de vida. Se o seu filho tinha 12, ele teve o seu filho depois de 3 anos que Deus prolongou a sua vida. Ezequias tinha uma única palavra que era coloque a sua casa em ordem. Deus não mandou ele mexer no templo, Deus não mandou ele mexer em nada na sociedade, nada. Era só para ele colocar a casa dele em ordem. Parece que Ezequias não ensinou nada para o filho dele, porque quando Manassés sobe ao trono, Manassés vai ser o pior rei que Israel já teve. Vocês podem pegar depois para poder ler. Eu vou deixar referência já, porque eu não sei direito onde que tá, mas era 2 Reis 18, talvez. 2 Reis 18, 19. Quando a gente chega, Ezequias. Quando a gente chega em 2 Reis 21, vai falar assim, Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar, reinou em Jerusalém por 55 anos. Sua mãe chamava Efzibá. Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor e seguiu as suas práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante de Israel. Ele reconstruiu os santuários idólatras que Ezequias tinha destruído, construiu altares de Baal, ergueu o poste de Aserá, como Acabe, rei de Israel, havia feito. Também se curvou diante de todos os astros no céu que lhe prestou culto. Construiu altares idólatras do templo do Senhor, sobre o qual o Senhor tinha dito, meu nome permanecerá em Jerusalém para sempre. Nos 2 pátios do templo do Senhor ele construiu altares para os astros dos céus. Manassés sacrificou seu filho no fogo, praticou feitiçaria, adivinhação, consultou médico, praticou ocultismo, fez coisas perversas aos olhos do Senhor. E a lista ainda continua, gente. Manassés fez um tanto de coisa que era muito detestável aos olhos do Senhor. Parece que ele olhou para o pai dele e falou assim, pai, o senhor não gosta não? Vamos reconstruir tudo que o Senhor fez. E aí eu paro para pensar, porque eu tô falando isso por conta da pergunta da Valéria. O que leva, os filhos de Samuel não ter seguido o mesmo caminho que Samuel? Ezequias se dedicou no serviço do reino. Ele foi um excelente excelente rei. Tinha muitos despojos, muitas conquistas, muitos tesouros, porque Deus dava para ele. E aí quando chega na vez dele passar o que ele aprendeu, na hora que chega no momento dele ensinar para o filho dele a amar o Senhor com toda a sua força, amar o Senhor com todo o seu muito, ele não consegue passar isso. E aí o que acontece? A família destrói. 2 pessoas, Samuel e Ezequias, uma vida exemplar, fizeram o que era bom aos olhos do Senhor, mas 2 famílias que os seus filhos não serviram a ele. Samuel, quando ele vai falar que ele colocou o filho dele no serviço do templo, não foi Deus que levantou os filhos de Samuel,
mas o próprio Samuel colocou os filhos dele para trabalhar com ele. Tem um cheirinho assim, ó, de nepotismo, sabe? Um cheirinho assim, ó, nepotismo. Como é minha essa igreja, quem vai conduzir agora vai ser os meus filhos. E aí a pessoa nem pergunta, será quem vai ser o sucessor dessa igreja? Mas como a igreja é minha, quem vai suceder é os meus filhos. Então Samuel falava, como sou eu o sacerdote, vou levantar os meus filhos. A palavra deixa claro que Samuel levantou os seus filhos para o serviço do templo. Não tem problema Samuel ensinar os filhos a cuidar das coisas do templo, mas os filhos dele não serviram no templo em nada. E aí o povo fala assim, Samuel, nós amamos você, você fez tanta coisa boa pra gente, mas os seus filhos não tem como. Eles são ruins, eles são corruptos. Então eu vejo que quando uma família para poder servir mais a igreja do que a sua casa, vai ter um grande problema. Porque os seus filhos não vão aprender princípios. Eu sei que muitas coisas, né? O comportamento, ele vai falar muito mais alto. Mas os seus filhos precisam ser amados e pastoreados dentro do seu lar. Cuidados, né? Se você é um mestre, antes de ensinar lá fora, você precisa ensinar na sua casa. Se você é pastor, a mesma coisa. Se você é um evangelista, a mesma coisa. Se você é profeta, da mesma forma. O primeiro olhar que a gente tem que ter é para a nossa casa. Hoje, eu sirvo o Senhor em tempo integral. Eu cuido das coisas do Senhor, eu amo vidas, eu cuido de pessoas. E eu quero continuar cuidando depois que eu tiver a minha família. Mas o ministério, ele nunca será no primeiro lugar antes da minha família. Antes de eu fazer um café na igreja, o café vai ser para minha casa. Antes de eu limpar o templo da igreja, eu vou limpar a minha casa. E assim vai. Antes de eu levar uma marmita na rua, eu preciso levar uma marmita no trabalho do meu esposo, uma marmita na escola dos meus filhos. É assim, entende? Porque os meus filhos precisam ver que eu estou primeiro em casa e depois eu sou no ministério. Não ao contrário, minha mãe está no ministério e de vez em quando ela é dentro de casa. Esse é um problema. Filho tem que ter devocional. Eu falo isso para todo mundo que caminha perto de mim. Você engravidou? Começa a orar na sua barriga. Leia a palavra para o seu filho desde o ventre. Gente, é Bíblia. Fala o seguinte, se você ensinar a criança o caminho que ela deve andar, quando ela crescer, ela não se desviará dele. Acontece que muitos pais começam a ensinar de uma maneira muito errada quem é Deus para os filhos. Tem pai que não sabe falar não. E ao invés dele falar não, ele fala assim, para de fazer isso, filho. Deus não gosta disso não, tá? Você já viu alguém corrigindo o filho assim? Fica falando palavrão? Deus não gosta não, tá? Você fica saindo com essa roupa? Isso não tá agradando Deus não. Ao invés de corrigir o filho aqui, na íntegra, meu filho, isso aqui é muito feio. Não se fala palavrão, não se usa essa roupa. Pronto, acabou. Quem tem uma vida com Deus tem uma conduta diferente, o seu estilo é diferente. Não quero que você coloque isso. Pronto, acabou. Aí coloca a culpa para Deus. E aí a criança cresce achando que Deus é o maior terrorista. Deus não gosta que eu como isso, Deus não gosta que eu uso isso, Deus não gosta que eu falo isso. Esse Deus é ruim demais. São pais frouxos que não sabem corrigir os seus filhos e colocam a conta para Deus. Quando, na verdade, o seu filho tinha que estar olhando para a palavra e ele entendendo que aquilo desagrada a Deus sem você ter que ficar falando. Então, quando você for disciplinar, educar o seu filho, lembra que você precisa educá-lo. E não é colocar a conta para Deus, não. Aí você coloca a conta para Deus, o menino cresce revoltado, não quer conhecer quem Deus é. E aí tem um problema muito sério, sabe? Como essa palavra está falando comigo, já deixei tanta coisa pelos meus filhos para servir, por isso nunca quiseram ir comigo. É triste, né, Dani? É triste. Não é fácil, não, porque eu não sei na igreja onde você congrega, tá, filha? Mas muitas igrejas colocam o servir em primeiro lugar. Colocam o servir como... Não, seu filho não pode te impedir de viver seu ministério, não. Você tem que vir sim, você tem que isso, aquilo sim. Olha, eu entendo que o servir, que o ministério é importante. Porém, não mais que a sua casa.
Eu falei pra esse irmão da igreja que falou comigo que o filho dele não quer ir na igreja. Eu falei com ele assim: filho, qual que foi a última vez que você passeou com a sua família? Levou eles pra um parque? Qual que foi a última vez? Não levava. Não leva o filho pro parque, o menino não anda de bicicleta, o menino não faz nada. O menino só vai pra igreja servir. E eu não sei na igreja de vocês, mas quando a pessoa ela serve muito, os filhos dela se tornam servos também. E eles começam a servir, servir, servir. E acham que a igreja é só ficar subindo com copo, descendo com copo. Pega pano, coloca a mesa, tira a mesa, coloca a cadeira. Sabe? E acha que é só isso. Não. Ir para a igreja é louvar a Ele. Ir para a igreja é cantar para Ele. É ser alimentado por Ele. É estar em comunhão com os amigos. Olha, eu peço para que Deus me dê muita sabedoria. Porque eu sei que criação de filhos não é fácil. Mas não é de jeito nenhum. Não estou falando que é fácil. Tem que ter um jogo de cintura que só Jesus. Mas tem algumas coisas que são bases. E para mim é palavra. Eu me apoio no seguinte: se eu ensinar o meu filho o caminho que ele deve andar, ele não vai se desviar dele. Eu acredito muito nisso. Pode ser que não seja a minha realidade depois, mas eu acredito nisso. Então eu preciso gastar tempo no quê? Ensinando. Ensinando. Quando, Raira? Desde o ventre. Desde o ventre meu filho vai ter palavra. Desde o ventre ele vai aprender os mandamentos do Senhor. E quando ele começar a crescer, ele vai ter paixão pela leitura. Ele vai amar o Senhor. Eu vou mostrar para ele que servir ao Senhor é viver da providência dele. É esperar, é ter paciência, é morrer para si mesmo. Sabe? E quando isso começa a se enraizar dentro dele, fica diferente. Eu falo pela vida da minha irmã, da Rubinha. Ela é uma fofa. E eu crio Rubinha desde pequenininha. A Rubinha, ela tem a palavra no coração. E eu pergunto para ela: filha, você tá fazendo a diferença na sua escola? Assim, assim, assim. Ela já viveu experiência de manifestação demoníaca na escola e ela tem autoridade para expulsar. Porque ela aprendeu. Um dia eu ensinei. Olha, demônio sai na autoridade do nome de Jesus. Isso aqui, a palavra diz, é isso aqui, ó. Olha isso aqui. E ela me vê amando ela. Ela me vê servindo ela. E assim fica tudo diferente. Tudo diferente, gente. Amém? Vocês estão entendendo? Estão aqui comigo? Responde sua pergunta, Valéria. Até mudei o curso da live. Mas ficou claro? Ficou claro? É verdade. Também peço ao Senhor a sabedoria para ensinar minhas filhas. Ser uma segundo coração dele. Amém. A primeira coisa que eu acho que tem que ensinar é morrer para si mesmo. Porque a gente começa ensinando os filhos que eles têm que vencer, que eles têm que ser, que é seu, o seu quarto, o seu brinquedo. Não dá para ensinar a filha a ser egoísta. Não dá para ele aprender que a vida é sobre ele. Não dá. Não dá. Sabe, se eu pudesse começar a minha família assim hoje, na minha criação de filhos, eu ensinaria a minha filha a perder a vida, sabe? Mostrando que o viver é bom, mas que uma vida com Cristo, a gente não vive para nós mesmos. Era isso que eu ensinaria para os meus filhos. Exemplo, sempre mandaria um lanche para ele compartilhar com alguém, ensinando que o lanche é dele, ou talvez aquela quantidade é para ele repartir, é para ele dividir. Porque a gente ensina a criança: esse material é seu, não deixa ninguém pegar não. Se chegar com borracha faltando aqui em casa, você vai apanhar. Toma conta dos seus materiais. Não. Sabe? Porque eu aprendi dessa forma. A minha avó teve um dia que ela virou pra mim e falou assim: se você apanhar na escola mais uma vez, quando chegar aqui em casa você vai apanhar de novo. Pega o cabelo da menina, puxa, se ela te beliscar de novo. Eu aprendi isso. Sabe? Mas se eu puder ensinar pro meu filho: filho, corre de briga, foge disso, foge daquilo. E aprenda a repartir. Se alguém pegar o seu lápis, pergunta se quer o restante. Depois a mamãe compra mais. Sabe? Se roubou sua borracha, chega pro amiguinho que você sabe que roubou e fala assim: olha, pode ficar com a borracha pra você, não precisa ficar nesse pecado não, tá? Pode levar a borracha, eu vou contar pra minha mãe e ela compra outra. Não é que ele vai ser uma papelaria. As pessoas não vão comprar na bolsinha do meu filho
Mas eu não vou ensinar ele a ser um ranzinzo ou uma ranzinza a ponto de chorar por conta de um lápis que alguém pegou, de uma canetinha que alguém pegou, mas pelo contrário, que tem pessoas que ainda não têm Jesus no coração, e quando elas tiverem Jesus no coração, elas vão parar de roubar. Que roubar é feio, mas que quando Jesus ele estava em terra, ele falou assim, se te tomar a capa, dá também a túnica. Se bater num lado da face, dá a outra. E isso você tem que ensinar desde a infância. Só que nós hoje somos filhos mimizentos, criados, cheios de não me toque. Que se alguém falou mal de você, você vai lá e quebra o pau. Se te pegou um trem, mas... E aí seu filho aprende com você. Ele aprende a ser uma pessoa rabugenta porque você é assim. E não aprendeu até hoje a ficar no prejuízo. Triste, né? Sendo que a palavra fala tudo ao contrário. A palavra de Deus é sobre diminuir, é sobre ser ofendido, é sobre ser humilhado, é sobre ser chicoteado e tá tudo bem. Porque esse não é o reino. O reino é vindouro. Ele ainda vai vir. E quando a gente chegar no reino, não terá mais dor, não terá mais morte, não terá mais choro, não terá mais lamento, não terá nada. Enfermidade, nada. Aí lá será só alegria. Mas enquanto a gente passar por aqui, é aflição atrás de aflição, atrás de... Sabe aquela... Tem um meme na internet que mostra... Tem um meme na internet que mostra uma mulher que é derrubada pela onda. Ela é derrubada pela onda, ela tenta levantar, a onda tomba ela de novo, e ela levanta, a onda vem, tomba ela de novo. É quase isso a vida. Então nós precisamos ter um coração reto para poder ensinar as pessoas com a nossa vida. Gente, eu queria ter lido a história, mas já tá dando 9 horas. Eu queria ter lido a história. Essa história é maravilhosa, porque a Abigail, ela vai livrar a casa dela da morte. Nós falamos muitas coisas no devocional de hoje, dentre elas, viver com intensidade, como se fosse seu último dia, aprender a morrer para você mesmo, você ser um exemplo vivo para o seu filho, para a sua filha. O seu ministério não vem primeiro que a sua família. Primeiro lugar é Deus, depois sua família, depois seu ministério. E aprendemos também, o que nós aprendemos mais? Sobre deixar um legado, sobre honrar e deixar o orgulho no chão, né? Eu falei da vida de Naamã também. Então nós precisamos sondar o nosso coração e saber se de fato estamos no lugar que Deus esperava que nós estivéssemos. Samuel morreu, eu só consegui ler o primeiro versículo. E todo Israel lamentou, porque ele era alguém íntegro, alguém que tinha um coração reto diante de Deus. Quando a gente vai chegar aqui para ler, a gente vai ver Davi querendo matar Nabal, por conta que Nabal tinha sido grosso, rude, soberbo. E aí Abigail vem e intercede. E ela fala assim, olha Davi, não mata Nabal não, porque ele era esposo dela. E ela intermedia ali com jeitinho, ela resolve aquela situação. Talvez hoje você tenha uma situação muito delicada dentro da sua casa, que você não sabe ainda a resposta que vai dar. Para você responder, se diminua um pouco. Se a sua resposta contém você sair por cima, você ficar elevado, na posição alta, não você humilhado, não você... Diminui um pouquinho. Diminui um pouquinho e dá uma resposta fazendo com que o outro seja beneficiado, tá? Tô te dando uma dica para você resolver essa situação aí complicada da sua casa. Diminui um pouco, faça com que o outro seja beneficiado e você prejudicado. O evangelho é sobre isso. Se você pode, livra aí a sua casa da morte dessa forma, dessa maneira, fazendo com que o outro ele seja beneficiado e não você, tá bom? É isso. Eu vou chegando ao fim do nosso devocional. Que Deus ele continue ministrando e falando ao coração de cada um de vocês. Não sei se todo mundo que
está aqui nessa live já entregou a vida para Jesus, mas se você ainda não entregou sua vida para Jesus e quer entregar, você vai escrever nos comentários assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Se você afastou do caminho, se desviou e hoje você quer voltar, você fala assim: Senhor Jesus, eu quero voltar, e eu vou orar por você também. Não existe uma vida longe de Deus. Não existe. Não existe uma vida fora dos caminhos do Senhor. Não existe. Amém. Amém, amém, amém. O final de semana tá aí, nós vamos começar, né? O final de semana. Então que você possa ser uma bênção, um referencial da glória de Deus na vida de cada um que passar à sua volta. A live passou tão rápida. Passou mesmo. Também senti isso. Passou muito rápido. No que eu puder ajudar vocês, eu estarei aqui. Sejam uma bênção, tá? Façam a diferença na vida das pessoas. Jesus continue te abençoando grandemente. Amém. Eu vou terminar a live fazendo uma pergunta para vocês. Não precisa responder para mim, tá? Vocês vão responder para vocês. E se tiver que tomar alguma ação, vocês vão tomar uma ação. Ezequias recebeu um comando que era: arrume a sua casa. Esse era o comando dele. Não tinha outro. Qual foi o último comando que você recebeu de Deus que você ainda não executou? Você vai pensar: qual foi o último comando que eu recebi de Deus que eu ainda não executei? Você precisa executar para que a sua casa não vá à ruína, tá bom? É isso. Isa, a live fica salva. Eu vou colocar no YouTube também daqui a pouquinho, tá? Talvez eu não consiga colocar de imediato. Tô com visita em casa, então vou dar uma atenção agora para elas. Mas assim que eu conseguir, eu vou parar e colocar live no YouTube, tá bom? Se todo mundo é salvo, glória a Jesus. Glória a Jesus. Tô feliz porque todo mundo é salvo. Mão no coração, feche os seus olhos e vamos agradecer ao Senhor. Repita assim comigo. É para fechar os olhos, viu, Luciano? Feche os olhos. Você fecha os seus olhos aí, tá? Assim, ó, é para fechar. Ai, Deus. Muito obrigada, fala assim: muito obrigada, Senhor, por esta palavra, que ela possa germinar em meu coração, produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por um. Pai, nós só demos conta de ler um versículo hoje, que era: Samuel morreu, o povo lamentou e ele foi sepultado em Ramá. Foi tudo que nós conseguimos ler nesta manhã. Mas eu tenho certeza que o Senhor direcionou essa live. O Senhor falou em corações, nos ensina a deixar um legado, nos ensina a morrer para nós mesmos e viver para o Senhor. Nós queremos mesmo, Pai amado, ser uma referência. É como Samuel foi para uma nação. Mas nós não queremos cometer o erro dele, que é de não ter deixado um legado, um sucessor, alguém, Pai amado, que tivesse um coração reto, como ele também teve. Deus, falamos também da vida de Ezequias e o tanto que Ezequias acertou com o Senhor, mas ele errou no final da sua vida. Ele não obedeceu o seu comando, que era ter arrumado a casa. Quantos comandos, Pai, o Senhor já deu para os seus filhos e até hoje eles estão postergando, Pai. Dê graça, dê sabedoria e exerça misericórdia, Pai, para com as nossas vidas, que falhamos em obedecer rapidamente os teus comandos. Então, em nome de Jesus, nos dê graça, força, para que a gente consiga executar aquilo que o Senhor já falou. Tem tantas pessoas pedindo para que o Senhor fale com elas, mas elas ainda não conseguiram aplicar a última coisa que o Senhor falou. Às vezes nós somos hipócritas, Pai, porque nós somos incessantes em pedir, em querer uma palavra nova, em querer ouvir algo novo, mas nós nunca obedecemos na totalidade aquilo que o Senhor nos fala. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, que nós possamos nessa manhã ter uma oportunidade para recomeçar em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor participe com a gente do nosso final de semana, que a sua agenda, Pai, esteja aberta e nos inclua nela, nos coloca na tua agenda.
separa vidas para nós evangelizarmos, prepara momentos em família, momentos edificantes que nunca mais voltarão. E nós, Pai, viveremos com intensidade, como se hoje fosse o nosso último dia. Eu entrego a minha vida, a vida de cada um dos meus irmãos nas tuas mãos, que o Senhor continue fazendo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Gente, na mesma hora que eu fico falando assim, orar é bom demais. Falar com Deus é muito bom, né? Mas eu fico pensando, Deus recebendo a oração. Tadinho de Deus, né? Tadinho não, tadinho de mim. Mas eu fico assim, gente, oração a gente fica assim, Deus faz isso, faz aquilo outro. Deve ser chato demais pra Deus ouvir isso. Ô Deus, faz isso. Ô Deus, faz aquilo. Ô Deus, podia ser assim. Ô Deus, não. E Deus falou assim, entendi. Vai me colocar vocês na minha mão? Ah, tá. Ai, gente, que comédia é a gente, né? Ô Deus, guarda minha casa. Guardar a sua casa, guardo. Você acha que eu não tô guardando, não? E nananã. Né, Alex? É isso, gente. Nossa, Jairo, hoje orando falei isso com ele. Pois é, deve ser chato demais oração pra Deus. Seja sempre esse canal de sabedoria na vida das pessoas. Amém. Amém, amém, amém. Um excelente final de semana para todos vocês, gente. Quero mesmo que vocês vivam essa realidade do céu, esse amor, sabe? Servir a Jesus é com leveza, é com graça. É difícil, não vou falar que é fácil não, tá? Difícil é, mas é leve. Com Jesus a gente tem alegria, tem amor, tem muita graça. Eu te amo mesmo. Beijo, um queijo e um bom final de semana para todos vocês. Fiquem com Jesus.